exceção. Se depender do meu coração, se depender da minha oração, eu vou mostrar Jesus pra minha geração. Se depender da minha intercessão, se depender da minha adoração, eu vou lançar Jesus, é minha missão. E eu não vou deixar o pecador reinar. Eu vou me levantar, teu nome eu gritarei. E eu não vou deixar o pecador reinar. E quando me chamarem, essa nação, oh Deus, meu coração, se depender de mim, na minha geração, pecado não vai reinar, tu és o rei dessa nação, oh Deus, meu coração, se depender de mim, na minha geração, pecado não vai reinar. Depender de nós, pecado não vai reinar. Não vou deixar o pecado reinar, eu vou me levantar, teu nome gritarei. E eu não vou deixar o pecado reinar, e quando me chamares, tu és o rei dessa nação, oh Deus, o meu coração, se depender de mim, na minha geração, pecado não vai reinar, tu és o rei dessa nação, oh Deus, o meu coração, se depender de mim, na minha geração, o pecado não vai reinar, tu é o rei, tu é a glória, tu é a glória, o domínio, para sempre. Nação, oh Deus, do meu coração, se depender de mim, na minha geração, pecado não vai reinar, tu és o rei dessa nação, oh Deus, do meu coração, se depender de mim, na minha geração, pecado não vai reinar. Se depender de mim, na minha geração, não. Amém. É uma grande alegria ter a nossa irmã Sara Jane aqui conosco nesta noite. Ela que é missionária da nossa Junta de Missões Mundiais, mas está aqui no Brasil em razão de ter sido bloqueada por causa da pandemia. Senão ela estaria na Colômbia, onde ela serve ao Senhor já por mais de 15 anos. Mais de 9 anos, quase 10 anos, né? E é para nós um prazer tê-la aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração aqui presentes e também ao seu que está aí em casa. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos bendizer o teu santo nome, porque um dia o Senhor nos comprou pelo sangue precioso de Jesus, e essa é a razão de estarmos aqui, nesta casa de adoração, casa de oração, para agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor, louvar o nome do Senhor por este grande amor que o Senhor nos revelou em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor também nos liberou a tua palavra e induziu homens, orientou homens para que a escrevessem, para que hoje nós pudéssemos ter acesso àquilo que o Senhor fez no passado. E por não mudar, o Senhor continua fazendo no presente. E com base naquilo que o Senhor já fez, que o Senhor tem feito na nossa própria vida, nós podemos continuar confiando e amando ao Senhor. Pedimos nesta hora que o Senhor use a tua serva, a irmã missionária Sara Jane, para que ministre a tua palavra ao nosso coração,
e nesta palavra nós encontremos a vontade do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos, é uma alegria muito grande poder estar novamente com os irmãos. Não é maior a alegria por conta do que o pastor falou, né? Por causa dessa situação toda que nós estamos vivendo mundialmente, eu fui realmente impedida de retornar ao campo. Mas Deus tem o tempo certo e eu creio firmemente de que Deus não perde o controle. Então, Ele não perdeu o controle, as coisas não saíram de fora do esquema dele, mas nós continuamos dentro do plano dele, né? E para mim foi um privilégio muito grande poder ser convidada pelos irmãos para estar aqui falando aos jovens, falando desse tema, que é um tema muito interessante, um clique para mudar, né? E às vezes nós, como jovens que somos, e todos como cristãos, temos sim que repensar a vida, ver o que é que de fato nós estamos fazendo com ela, né? E baseado naquele filme, eu me pus a orar e comecei a passear pela Bíblia ali, e comecei a perguntar para Deus qual é o personagem que Ele queria nos apresentar nessa noite, né? Qual é o personagem que, tendo um controle nas mãos, daria alguns cliques para mudar. Se você tivesse o controle da sua vida, como o nosso tema, nossa base aqui, foi o filme, né, um clique para mudar. E nós sabemos que ali naquele contexto, o personagem tem um controle, e nesse controle ele é capaz de fazer muitas mudanças. E eu realmente quis perguntar aí para Deus qual será o personagem. E eu quero convidar você então agora. E convidando então essa personagem que vai nos falar nesse dia, nós vamos conhecer então a personagem de Ruth. Ruth é aquela jovem que vai vir com seu exemplo nos mostrando, será que de verdade há algum clique que eu possa dar e possa ter uma vida diferente, possa mudar a minha vida, possa ter determinações, ou algo pode acontecer de diferente? E eu queria convidar você para abrir o seu livro, no livro de Ruth. Nós vamos fazer um passeio pelo livro de Ruth aí, e é uma personagem que, para mim, eu admiro demais a Ruth, e nesse contexto do nosso tema de hoje, eu creio que vai realmente de encontro. No próximo slide aí, pode passar, nós temos o nosso tema, Ruth em cliques para uma nova vida. Não é só um clique, mas alguns cliques que nós vamos ter, e nós vamos ver que Ruth vai nos ensinar, através de alguns passos que são relevantes para se ter uma nova vida. Muito obrigada. Nosso pastor ali na cidade de Medellín, ele costuma brincar e dizer assim que estava tudo ensaiado. Então fiquem tranquilos que estava tudo ensaiado já. Nós estávamos já pendente, né? Mas eu queria então que você então tivesse aí cliques para uma nova vida. Será que eu preciso algum clique, algo diferente que eu posso ter para ter uma nova vida? E quando nós falamos de uma nova vida, nós não estamos falando apenas da vida que se inicia quando eu conheço a Cristo, mas daquela vida que nós temos que todos os dias reiniciá-la. Porque o caminhar com Deus é um caminho diário. Não é uma coisa que eu nasci no dia 25 de agosto de 92 e nunca mais eu precisei nascer de novo. Nós precisamos, todo o tempo, nascer de novo. E Ruth vem exatamente nos mostrando acerca disso. Ela vem mostrando alguns passos. Pode passar aí adiante. E no capítulo 1 do livro de Ruth, você vai ver o início da história de Ruth, que não começa com ela. E eu pensava exatamente no contexto de quando convidar a Ruth, talvez se nós tivéssemos convidado a Noemi teria dito, me passa esse controle, que eu já sei o que eu vou fazer com ele. A primeira coisa que eu quero fazer com esse controle é abolir essa fome que existia. Vocês vão ver aí no versículo 1 e no versículo 2, que no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e com seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Então aí, você tem aí a imagem
desse homem chamado Elimeleque, com Noemi, sua esposa, seus 2 filhos. Eles saem dessa terra. Eles estavam mais ou menos como nós, né? Fugindo de um contexto não de pandemia, mas de fome. E isso era algo que eles tinham que buscar esperança em algum lugar. E eles foram para Moabe. Moabe era uma terra distante, e você vai ver aí no contexto, no mapa, pode passar aí o próximo, nós vamos ver aí que o quê? Nós tínhamos aí, era relativamente perto, mas era uma caminhada de muitos dias. E eles saem e vão arriscar a vida. Eles precisam arriscar a vida. Com certeza, o primeiro clique que Noemi daria era esse. Não quero fome aqui, vamos passar isso para frente e vamos acabar com essa fome. Mas não foi dado a ela essa opção. Mas Elimeleque chega ali em Moabe, começa a ganhar a vida, começa a ter esperança de vida, e de repente, algo acontece. Elimeleque morre. Noemi agora teria a segunda oportunidade de mudar a sua história, passando adiante, porque ela perde o esteio da sua casa, ela perde o seu esposo. Seus filhos ainda pequenos crescem naquele lugar, eles continuam ali, os seus filhos crescem, escolhem e agora estão ali formando uma nova família. Mas sabe o mais importante? É que Noemi nunca abandonou a fé que ela tinha. Noemi ensinou seus 2 filhos. Noemi possivelmente ensinou as suas 2 noras. E ali naquele lugar de Moabe, que era um lugar terrível em relação, ou seja, era um povo abandonado por Deus, porque por causa da sua cultura, um povo pagão, um povo que não adorava a Deus. Mas ali naquele lugar existia um altar referente a Deus. Mas a tristeza não aplacou a ira ali naquele lugar, não. Primeiro morre um filho de Noemi e logo depois ela sepulta, pode passar aí, e você vai ver aí, ela tem então o seu segundo filho morto. Pensa no contexto. Se você tivesse essa vida e um controle na mão, o que você faria? Passe isso adiante, irmã Sara. Com certeza, passa isso adiante, eu não quero nada disso. Mas o mais importante dessa história, os cliques que Ruth nos traz hoje, é justamente o que acontece depois de tudo isso. Eu poderia dizer para você que tudo de ruim na vida de Noemi já havia acontecido. Noemi agora não tem por que permanecer nessa terra, ela então resolve voltar para a sua terra. Pode passar aí, ela volta, e ela começa a dizer, olha, eu vou embora, eu vou voltar para o meu... Ela soube que Deus havia abençoado a Belém, e Belém começou a prosperar, ela disse, eu vou fazer o que aqui nessa terra? Eu perdi tudo, eu vou voltar para lá. E as suas noras automaticamente começam a voltar com ela. Mas chega num determinado momento que Noemi para e diz assim, opa, para aí. Olha só, eu não tenho filhos mais. E ainda que eu me case hoje com alguém, vocês vão esperar até que eu tenha filhos e cresçam para vocês casarem. Minhas filhas, voltem para sua casa. Voltem para suas famílias e vão construir a vida de vocês. Vão fazer tudo. E aí começa a nossa história aqui. E aí começa realmente onde Deus começa a trabalhar na vida de uma moabita. Alguém que era rejeitado, alguém que não estava nos planos de Deus. E aí nós vamos entender como é que Ruth nos ensina a usar os cliques certos para ter uma nova vida. E aí o primeiro ponto que nós temos, Orfa, a primeira das noras, elas 3 choraram muito. E Orfa disse, bom, se você diz isso, então eu vou embora. Você está vendo aí, alguém está indo embora. É Orfa, a primeira nora. Mas Ruth diz, não, eu não vou não. Não, eu não quero ir embora. Olha o contexto, olha a lição que esse texto nos dá. Quando a cultura nos mostra o tempo inteiro que sogra e nora não se dão. Existem milhões de piadas diferentes de sogra e de nora. Mas aí a gente tem um exemplo desse, onde Ruth, a moabita, a rejeitada, é a que vai nos dar uma lição de temor a Deus. Por quê? Porque ela aprendeu da sua sogra, de alguém que fazia diferença na vida dela. E aí nós temos o primeiro clique, pode passar. Nesse primeiro clique, é exatamente o momento
onde Ruth entende uma coisa: não dá para ter vida nova, não dá para usar esse controle para passar adiante com a juventude que ela tinha. Se ela tivesse esse controle e não conhecesse um Deus verdadeiro, com certeza ela falaria: olha, sabe o quê? Vamos voltar uns 6 meses antes da morte do meu esposo e vamos reescrever tudo e vamos fazer. Mas ela sabia que não estava nas mãos dela esse controle. Que mesmo que ela tivesse um objeto chamado controle nas mãos dela, nada faria diferença. Porque a nossa história, inclusive aquilo de ruim que me acontece, passa primeiro por aquele que é o autor da nossa história. É Deus. Ruth conheceu um Deus de perto. Ruth conheceu, diferente daquele povo, daquela terra de onde ela era, de sua origem, ela conheceu um Deus presente. E agora, alguém chega e diz para ela: volta para lá e vai viver lá. Não, o primeiro clique que nós temos aqui é simplesmente, pode passar aí, é ter foco, ou seja, ter fé. Noemi ali estava vendo alguém que amadureceu, que cresceu, que estava ali diante de uma decisão. Ela podia ter voltado para casa. A história dela já estava traçada. Ela ia para Belém para quê? Lá, ou seja, o texto de Deuteronômios 23:3 diz assim: nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora. A descendência dela não fazia parte dos planos de Deus, não fazia parte. Ela não era contada como alguém que carecia de Deus. Mas sabe o que ela fez? Ela abominou tudo aquilo que já havia na história dela. E ela deu a oportunidade de crer em alguém que tinha o poder para escrever uma nova história. Sim, eu sou filha de um alcoólatra. Mas isso não determina quem eu venho a ser. Aquilo que eu sou, aquilo que eu fui, a história da minha vida, não determina aquilo que eu vou ser. Eu não preciso de um controle nas minhas mãos para dizer: olha, sabe o quê? Eu vou literalmente voltar 15 anos da minha vida, onde eu vi o meu pai bebendo e vou mudar esse contexto da história. Não, eu não preciso voltar. Eu não preciso ter o controle. Eu preciso, como Ruth, crer que ter fé naquele que é capaz de reescrever minha história é suficiente. E Noemi mostra ali naquele momento, Noemi nem insiste. Sabe por quê? Porque Ruth simplesmente chega para ela e diz assim: olha, não insista para que eu vá, porque o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Onde você morrer, eu vou morrer também. Ali eu serei sepultada. Ela estava deixando bem claro: eu conheci Deus pessoalmente e não vou abandoná-lo. Hoje, como jovem, como cristão que somos, nós precisamos ter, mais do que resiliência, nós precisamos ter determinação para dar esse clique. Sabe qual é o clique que você precisa dar? O clique da fé. Tenha fé. Não fé naquilo que já está escrito. Não fé naquilo que a sua família, a sua linhagem já te disse que é. Não, tenha fé naquele que é capaz de reescrever a história. Mas aí nós continuamos. E aí nós temos um segundo clique, que ela vai nos mostrar, pode passar aí, e nós temos aí, ou seja, um momento exato, ainda lá naquela viagem, ela nem saiu ali daquele contexto. Ela nos dá a segunda indicação de um clique. Sabe quando? Quando ela tem foco na decisão. Quando ela entende uma coisa: eu tenho 2 opções. Olhar para trás e ver tudo aquilo que eu deixei, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, e sabe Deus quanta família mais ela deixou ali, ou seguir à frente, sem saber nada do que me espera, mas confiando de que é o melhor que eu tenho. Foco nas decisões. Pode passar. E nós vamos ver aí que ela simplesmente, ela tomou a melhor decisão.
Muitas vezes, como jovem, alguém chega e apresenta para você, olha, a melhor decisão que eu acho que você pode tomar, sabe qual é? É fazer assim, 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 porque o mercado está assim, porque, olha, os relacionamentos estão assim, porque as coisas estão assim, ou, olha, cuidado, porque lá na frente vem uma pandemia, porque isso te espera. Para. Noemi conheceu um Deus verdadeiro e confiou nesse Deus verdadeiro para ter foco nas decisões. Você precisa também trabalhar assim. Não dá para simplesmente dizer, não, peraí, Noemi, espera, deixa eu pensar aqui, deixa eu pesar. Família, amigos, a minha cultura, não sei, talvez, não, me dá mais uma hora para mim pensar. Não, ela foi rápida. Ela sabia onde ela devia guardar a fé dela. Ter foco nas decisões. É o segundo clique que Ruth nos ensina. E eu me lembro muito bem nesse contexto, quando na minha vida houve uma situação em que eu fui diagnosticada com câncer. Não sei quantos dos irmãos sabem, se lembram desse contexto, mas em 2006 eu retorno para o Brasil depois do Projeto Radical, do primeiro momento ali do Projeto Radical, e o médico simplesmente no Peru diagnosticou que eu tinha 2 nódulos na tireoide, olha, isso precisa ser investigado, isso precisa ser visto. E quando eu chego no Rio de Janeiro, tudo certo, tudo aparentemente dentro do plano de Deus, nada sai do controle dele, então tá certo. Mas, de repente, um médico chega e dá o diagnóstico dele. Olha, você realmente tem 2 nódulos. E eles são malignos, mas fica tranquila, porque eu conheço pessoas que vivem com câncer na tireoide há 15 anos. Meus irmãos, naquele momento, a única coisa que eu pensei, esse cara é louco. Porque fica tranquilo e câncer não pode ocupar a mesma frase. Não pode. Talvez Ruth pensasse da mesma maneira. Meu Deus, eu vou para um lugar onde eu sou rejeitada, onde eu não sei... meu Deus, peraí, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Naquele contexto ali do Rio de Janeiro, eu me lembro que a minha vontade era de abandonar tudo e voltar para casa. Porque se eu estou doente, então eu quero voltar para casa. Mas eu louvo a Deus, porque Deus colocou na minha vida uma Noemi que me guiou naquele tempo. Pastor Valdomiro Tchumchak. Era o gerente de missões, era o secretário executivo da nossa junta naquele momento. E quando ele leu aquele diagnóstico, ele disse, minha filha, você vai ficar conosco aqui, até que nós esgotemos todas as possibilidades. E se ainda houver possibilidades, a irmã vai seguir para o campo, mas não se preocupa com isso agora. Nós vamos fazer o que for necessário. Aquele médico passou mais de 30 exames, era o pré-operatório. Ele me disse tudo o que ia acontecer comigo. E em uma semana, meu cabelo caía, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E ele disse, olha, você não vai falar bem a partir de agora. Você vai começar a falar e os nódulos vão apertar a sua garganta. E tudo aquilo o meu corpo sentiu. Mas Deus coloca pessoas especiais para nos manter no foco. E aí eu quero que você lembre de uma coisa. Não importa qual é o tamanho do desafio que está diante de você. Se você se coloca na mão de Deus e tem foco, se você tiver foco, Deus vai colocar pessoas à sua volta e vai fazer com que sim, as coisas caminhem de maneira diferente. Deus me ensinou naquele tempo que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas ele vem para me dar vida e vida abundante. Ruth sabia disso. E sabe por que ela sabia disso? Porque ela vivia diariamente com alguém que conhecia um Deus verdadeiro. Graças a Deus. 45 dias depois, nós fizemos os exames novamente. Eu não sei te dizer se Deus mudou o resultado ou se o médico estava enganado. Mas o fato é que não existia um nódulo maligno no meu organismo. Sim, 2 nódulos benignos que caminharam comigo por muito tempo, até 2011, quando eu fiz a retirada deles. Não importa o tamanho da decisão que você tem que tomar. Se você tiver foco, você vai, com certeza, dar um clique certo para ter uma qualidade de vida, uma vida abundante. E o nosso último clique, aquilo que eu quero que você entenda agora. É preciso, Ruth chega naquele contexto e olha só, ela é moabita, estrangeira,
Não sabe bem o que fazer? E aí, sabe o que você tem aqui? 2 mulheres que se amam de verdade, uma sogra que ama aquela nora como uma filha, e aquela mulher começa a instruir a Ruth. E aqui nós temos o terceiro clique, o nosso último clique. Você precisa ter um discipulador. Você precisa ter alguém que você possa contar. É muito importante quando você começa a viver, às vezes como jovem, alguém diz assim, não, faz parte da cultura do jovem. O jovem aprende a ponta de faca. Ele vai ali dando murro em ponta de faca e aprendendo. Mentira de Satanás. O que ele quer, sabe o que é? Te desiludir. Fazer com que você desista porque você não foi capaz, porque ninguém te orientou. E na nossa vida cristã, nós precisamos ter uma Noemi por perto. Nós precisamos ter alguém que senta conosco, que agarra a nossa mão e que diz assim, minha filha, é assim que você vai fazer. Você vai fazer assim, você vai lá para as colheitas, lá no meio delas você vai ir começar a recolher aquilo que cai, e você vai vir e você vai trazer o alimento para casa. Não, agora você está na colheita de Boaz. Boaz é alguém que é parente do meu esposo, então lá você vai fazer assim, assim, assim. E Ruth, sabe o que mais me encanta dessa história? É que ela tem um coração de aprendiz. Ela, por nenhum motivo, ela se deixou ser arrogante. Ela se curva e ela diz assim, tudo quanto me disseres, no capítulo 3, 5 e 6, ela diz, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe ordenou. Ela tinha um coração de aprendiz. O nosso terceiro clique, você precisa aprender com um discipulador. Se você não caminhar com alguém do seu lado, alguém que vai te mostrar, alguém que vai realmente te conduzir para uma vida nova, você com certeza está muito mais perto de um fracasso. Você está muito mais perto de clamar por algo que não existe, por uma tecnologia falida, por um controle que nunca vai ser seu. Porque você nunca vai ter controle sobre a sua vida. Mas agora, ali nós podemos ver, Ruth, o que acontece? Ela é guiada, ela faz, e o versículo 4:15, ele diz assim, ele te será recriador de alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama, o teve e ela te é melhor do que 7 filhos. Isso estavam dizendo porque sabe o que aconteceu? Ruth foi obediente, Ruth se casou com Boaz, Ruth deu à luz a um bebê e encheu os braços de Noemi de alegria. Quando nós caminhamos, seguindo esses cliques, nós sim podemos ter uma qualidade de vida. E aí você pode ver, pode passar aí, você vê a alegria transparente no coração de todas as pessoas envolvidas. Elas não precisavam de um controle para mudar a vida. Elas não precisavam de um controle para simplesmente tornar as coisas mais fáceis. Elas precisavam trilhar um caminho e elas trilharam. E o resumo disso para você, se você não se lembrar de nada mais disso que você ouviu aqui hoje, mas se você conseguir guardar no seu coração esses 3 pontos, pode passar aí, nós temos aí. Você precisa ter fé naquele que reescreve a sua história. Não creia naquilo que disseram que você era. Não, é que você é moabita. Não, é que o seu pai era um alcoólatra. Não tem jeito, daí não sai nada bom. Daí não posso esperar nada. Pode sim, porque aquele que reescreve história, ele tem o controle sobre a minha vida. Mas você precisa ter foco nas decisões. Não importa se vai ser difícil, se eu não sei o que me espera, mas se eu tiver foco e saber onde eu quero, há um ditado que diz que quando eu sei o que eu quero, é fácil decidir o que eu não quero. Pense nisso, jovem, nas decisões que você tem que tomar. Quando eu sei o que eu quero, é fácil decidir o que eu não quero. Eu não quero de maneira alguma me afastar da presença de Deus. Eu não quero ser uma órfã que saiu, estava bom, mas eu prefiro voltar para onde eu estava. Não, eu quero ser Ruth, que agarra aquilo que Deus me deu e levo adiante e vou lutar por isso, até conseguir viver a identidade real de Deus na minha vida. E você precisa aprender de um discipulador. Busque alguém, caminhe ao lado de alguém. Como é bom
quando as coisas estão difíceis, você ligar para alguém e poder compartilhar com alguém aquilo que você é, aquilo que está difícil levar a carga. Faça isso. E fazendo isso, você vai ter a alegria que Ruth teve. Lá no texto de Mateus 1,5, eu vou ler ele para você, diz assim: e Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé foi o avô de Davi, e aí vai em toda a genealogia de Jesus. Sabe quem está lá? Ruth. Quem era Ruth? Moabita. Impossível, não podia. Mas ela reescreve, ela deixa Deus reescrever a sua história. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero dizer para você que só levando em conta esses 3 cliques é que nós vamos ter realmente, pode mudar aí, uma qualidade, uma novidade, uma vida nova, uma novidade de vida. Se nós queremos, e eu sei que nós queremos, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos caminhar, assim como Ruth caminhou, buscando ter isso como um referencial. Buscando ter exemplos como esse. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. Te agradecemos pelo exemplo que a Tua palavra nos deu sobre Ruth. E queremos, Senhor Deus, ó Pai, apresentar as nossas vidas. Deus, assim como o Senhor trabalhou na vida de Ruth e tantas gerações depois o Senhor tem usado o exemplo dela, nós queremos agora, Pai, que o Senhor realmente tome o controle das nossas vidas. Nós não queremos, ó Pai, deixar o controle, Senhor Deus, para essa sociedade, para nada e nem ninguém, Senhor Deus, que queira vir, ó Pai, a nos ensinar a Te amar, a ensinar, ó Pai, como nós devemos glorificar o Teu nome, mas nós queremos aprender de Ti mesmo, Senhor. Nós queremos que o Senhor mesmo nos ensine como ser filho, Senhor Deus, como ter um coração de aprendiz, como ter foco, Senhor Deus, nas decisões, ainda quando elas pareçam, Senhor, totalmente difíceis e reais, ó Pai. Pai, nós queremos e nos colocamos agora nas Tuas mãos. Usa as nossas vidas, Senhor Deus. Usa tudo que há em nós para que a nossa sociedade veja em nós uma igreja diferente, uma igreja, Senhor Deus, que Te ama e que sim, tem, ó Pai, a receita certa para uma novidade de vida, mas não é um controle humano, mas sim um controle dado a Ti, Senhor. Nós Te entregamos agora a nossa vida, tudo que há em nós, e nós queremos descansar em Ti, tudo que temos. No nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que em nossas vidas tenhamos esses 3 focos, esses 3 cliques, né? Fé, foco e discipulador. Porque o tempo passa, mas o amor de Deus permanece para sempre. Vamos louvar com o último cântico, que ele relata essa verdade. O tempo se vai, mas eu guardarei o amor de Deus. E em seguida o pastor irá orar. Um, dois, três. O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando suas asas os meus dias nesta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O Teu amor que um dia eu encontrei, os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no Teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar.
receber ou te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, Só existe um momento de sonhar e sonhar. Estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. Oh, teu amor, um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enfriar. Porque a verdade segui eu te encontrar. Bendito Deus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade que tivemos de estar na Tua casa, louvando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, nos ensinando, nos encorajando, nos admoestando a cada dia mais depender do Senhor, na história que o Senhor quer escrever, naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e através de nós. E, ó Deus, que esta palavra frutifique em nosso coração, nos impulsione a continuar te servindo com alegria e a continuar testemunhando do teu amor àqueles que ainda não te conhecem intimamente. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui presente nesta noite, testemunhando de Jesus neste lugar. Obrigado pela vida desses irmãos que desceram as águas do batismo no dia de hoje. Que o Senhor também continue abençoando a vida deles, fortalecendo-lhes a fé e usando-os conforme a tua perfeita vontade. E, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo manifesta na cruz do Calvário, o teu amor revelado na pessoa de Jesus na cruz do Calvário, e o teu Espírito que foi oferecido, concedido por Jesus ao ascender aos céus, estejam conosco agora e para sempre. Amém.